Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, após a nossa introdução, um pouquinho longa, mas eu sempre acho importante a gente contextualizar, já falei disso aqui antes em outros vídeos, de nós contextualizarmos a obra, né, no tempo que ela está sendo escrita, a forma, o impacto dela. Então, a gente fez essa contextualização na introdução com referência de outros livros também. E agora nós vamos falar da primeira parte do nosso livrinho aqui, a primeira parte, que é definindo o inimigo. E o Steven Pressfield, ele começa com uma frase do Dalai Lama que eu acho super ótima, que ele diz: o inimigo é um excelente professor. Nós geralmente queremos repudiar o nosso inimigo, nós queremos o longe de nós, mas o nosso inimigo, muitas vezes, por mais que a gente não queira admitir, é quem nos faz crescer. Então, nada como o conhecê-lo e vê-lo como um professor, né? Dalai Lama, como sempre, sabe as palavras. Então, primeiramente, essa primeira parte nós vamos dividir em duas, tá? O Steven Pressfield, ele coloca assim os pontos altos da resistência. Então ele colocou assim: segue uma lista aleatória de atividades que geralmente provocam a resistência. Porque a resistência, é importante a gente comentar que se você está no automático, vivendo a sua vida ali, né, bate cartão, passa cartão, acorda, vai dormir, tudo aquela rotina automática, a resistência ela não vai te incomodar. Agora, sempre que você quiser elevar a sua consciência, passar para um patamar superior, aí se prepara. A guerra vai ser dura, porque a resistência ela só se manifesta quando você tem a intenção de elevar a sua consciência. Sair daquela vala comum e realmente fazer algo significativo, não só para você, mas também para a humanidade. Quando você realmente quer colocar em prática os seus gênios, né? Que os romanos falam, a sua vocação, aquela coisa, aquele projeto, aquele plano que está preso ali dentro de você. Aí a resistência ela vai vir com força. Então ele coloca aqui: geralmente a resistência vai se apresentar quando você quiser se dedicar à escrita, pintura, música, dança ou qualquer outra arte criativa pouco convencional. Quando você vai lançar um empreendimento, uma empresa sem fins lucrativos, qualquer dieta, programa de evolução espiritual, qualquer atividade cujo objetivo seja uma barriga sarada. Steven Pressfield, ele tem muito bom humor, tá? Qualquer curso ou programa para superar um mau hábito ou vício, né? Um ato de coragem política, moral e ética, ainda mais nesse mundo que gosta de julgar tudo e a todos, nós estamos, né? Qualquer atividade que exija participação emocional sua, né? E qualquer adversidade que esteja te incomodando, que seja recorrente, que você precisa enfrentar. Ou seja, qualquer ato que antepõe o crescimento a longo prazo, qualquer projeto que vai exigir de você um determinado tempo, atenção, foco, desenvolvimento pessoal, né? Qualquer projeto que tenha a ver com a saúde e integridade e que adia a gratificação imediata, que também teve vídeo falando sobre isso, ou seja, qualquer ato que vai fazer você expandir a sua consciência, se prepara, porque você vai provocar a resistência, tá? Mas se você quer ficar onde você está, não se preocupe, porque se você quiser ficar onde você está ou quiser regredir de consciência, a resistência vai até te dar um ticket e fala, vá feliz, porque ela não vai se manifestar, ela não se preocupa com isso, né? Agora, toda vez que a gente quiser se tornar uma pessoa mais nobre, mais humana, mais fraterna, valores morais, éticos, aí sim conta com a resistência. Ela vai vir te dar um oi, muitas vezes, né? É importante deixar claro que o objetivo da resistência, ela não é algo pessoal, não é algo dirigido especificamente para você. Mas o objetivo dela é não deixar você alcançar os teus sonhos, né? Ela atua sobre a humanidade de uma forma geral. Lembra, para quem viu, eu falei nos vídeos sobre as contrariedades do estoicismo, do Sêneca, eu falei sobre uma lei inteligente que rege o universo, que não existe coisas boas e ruins, mas as coisas boas e ruins são inerentes à vida, que a vida é pedagógica, que ela quer nos ensinar.
assim é a resistência. Daí, lembra que eu falei que o Steven Pressfield bebe de fontes de filosofia clássica? Vem aqui da resistência do que ele está colocando para nós, que também é uma lei inteligente, um tipo de lei inteligente, que ela está presente também no universo, e sempre quando você quer aumentar, elevar a sua consciência, ela vai aparecer para você. Mas porque, lembra, a vida é pedagógica, a resistência ela quer te moldar, ela realmente quer testar você, e para você elevar a tua consciência, ela vai falar, você vai ter que pagar um pedágio, mas se você pagar esse pedágio, lá na frente vai recompensar, mas vai ser jogo duro. Então, da mesma forma que a gravidade existe, que puxa a gente para baixo, que às vezes a gente reclama, a gravidade também não deixa a gente sair flutuando aí pelo universo. Então, essa lei exige, é uma lei mais dura, digamos assim, mas facilita quando a gente acredita que ela é pedagógica. Assim como a lei inteligente lá do estoicismo, né? Então, a resistência ela é uma lei, ela é uma força invisível, cujo papel dela é criar obstáculos para que a gente cresça. Pelo menos assim eu penso e acredito que assim pensa o Steven Pressfield. E ele vem trazer aqui para nós que a resistência ela é danada. Porque como ela é uma lei inteligente também, ela vai se transformar de várias formas. E por isso que é tão difícil de combatê-la, porque uma hora ela vai se apresentar de um jeito, outra hora ela vai se apresentar de outro jeito. A resistência ela vai se moldar e vai se apresentar pra gente sempre da forma que for mais fácil da gente assimilar. Porque daí lembra que o inimigo mais difícil de combater é aquele que a gente não enxerga. Então a resistência não quer que você perceba que ela é resistência. Ela vai falar, oi, eu sou a resistência, eu vim aqui dificultar o teu caminho. Agora que você criou coragem, vai colocar o teu plano em prática, o teu sonho, agora eu vim aqui para te dificultar. Não, ela vai vir vestida de outras formas. Então o Steven Pressfield, muito legal essa parte do livro, que ele fala aqui definindo inimigo. Ele vai falar das características, como ela se apresenta para nós. Então, primeiro ele fala, a resistência ela é invisível, não pode ser vista, tocada, ouvida, cheirada, mas ela é sentida, né? Nós experimentamos como um campo energético, ela é uma força de repulsão. O seu objetivo é nos afastar, nos distrair, nos impedir de fazer o nosso trabalho. Depois ele fala, é interna, e isso é bem importante a gente entender, né? Que nós começamos, a gente sempre tenta jogar a responsabilidade da resistência como vinda de fora. A resistência a gente fala que é de fora, né? Que é uma esposa, é um chefe, é o filho que não fica quieto, que não deixa você fazer o seu trabalho, é um determinado concorrente, se você é atleta, é a chuva, é o sol, é o teu treinador, é o fisioterapeuta que não te ajuda, é aquele colega que nunca tem tempo para treinar com você. Então sempre a culpa são dos outros, né? As desculpas e os problemas de você não estar alcançando seu objetivo está sempre no outro e não em você, né? Só que a gente precisa entender que a resistência ela é autogerada e autoperpetuada. A resistência ela é um inimigo interno, nosso nível de consciência, né? Outra coisa que ele fala é a resistência é traiçoeira. Ela vai fazer de tudo para impedir que você realize seu trabalho. Vai jurar em falso, inventar, disfarçar, falsificar, seduzir, intimidar e bajular, né? Ela pode assumir qualquer forma para enganá-lo. Ela não tem consciência, não é algo específico contra você. É uma energia, uma inteligência que atua no mundo, né? E ela vai estar sempre mentindo, sempre traindo. Quando você menos espera, ela vai passar o pé em você. E ele fala que ela é implacável. E ele dá um exemplo. Ela é como o Alien, o Exterminador do Futuro, né? Que é aquele que nunca desistia. Quem viu o Exterminador do Futuro, o cara tá derretendo lá num baião quente, mas continua correndo atrás do menino lá. Então, ela é implacável, né? E ela só entende o poder. Ela quer impedir-nos de trabalhar. Essa é a natureza da resistência e nada mais. E ele fala que ela é impessoal, ela não tem nada pessoal contra você. Ela é uma força da natureza que age objetivamente. Então, cada vez que ela vê que alguém está tentando elevar o seu nível de consciência, pode ter certeza que a resistência vai vir te dar um oi, né?
E daí ele coloca aqui também, a resistência é infalível, regra de ouro. Quanto mais importante para a evolução de nossa alma for a vocação ou ação, mais resistência encontraremos para concretizá-la. Ou seja, quanto mais for, mais o teu projeto, os teus gênios, tua vocação, que você for colocar em prática, for elevar a tua consciência, mais tempo essa tua vocação, o teu plano vai exigir de ti, mais a resistência vai bater forte. Então isso é uma coisa para lembrar. Quantas vezes eu escutei pessoas falando assim, poxa, agora que eu me propus a fazer, estava dando tudo certo e aconteceu isso. Eu estava fazendo tudo certo, poxa, estou me comportando, estou levantando no horário, estou não sei o quê, aí vem e acontece alguma coisa. Porque a resistência bate mais forte naqueles que têm o desejo maior de elevar ainda mais a sua consciência. Então não é algo pessoal, mas daí a gente começa a tomar para o pessoal. Aí a resistência está conseguindo nos atingir, né? E ela é universal, ela atinge tudo e a todos. Você está lutando contra a resistência, eu estou lutando com a resistência, outros estão lutando com a resistência, uns estão melhores, outros estão piores e tem gente que nem sabe o que está enfrentando, né? E ela fala aqui, o Steven Pressfield fala aqui, a resistência nunca dorme. Ele dá um exemplo aqui que eu acho bem legal e muitas pessoas eu acho que tem a resistência, ela pega muito nesse aspecto, porque uma vez ela já quis me pegar, uma vez não, né? Volta e meia ela me ronda com isso aqui. Quer pegar a gente pelo medo, o medo de dar a cara a tapa, o medo de colocar os projetos em prática, o medo de se arriscar. A gente tem medo do que os outros vão falar, a gente tem muito medo, né? De ser julgado, de criticado. Então, a partir do momento que a gente tem esse medo de fazer as coisas, nós estamos alimentando a resistência, nós estamos dando munição para ela, né? E ele coloca um exemplo aqui do Henry Fonda, que é um ator bem conhecido nos Estados Unidos, que falou que ele, toda vez que ele ia se apresentar no palco, ele ia lá, vomitava, porque tinha medo, aquele frio na barriga, vomitava tudo que tinha para vomitar, dava uns gritos lá, se limpava e ia. Porque aqui que está o truque. O medo, às vezes a gente quer eliminar o medo. A gente quer eliminar o medo e achar que a gente nunca vai ter medo. Mas seja você, eu também, quando eu tô jogando, eu tenho medo, eu tenho frio na barriga. Mas aqui é que tá o truque. Você ir mesmo com medo. Você lidar com medo. O medo, ele faz parte da vida, ele é importante, ele tem que te impulsionar e não te paralisar. Então o truque é, eu estou com medo, todo mundo tem medo, mas é o que eu faço mesmo tendo medo. E ele coloca aqui que o guerreiro e o artista e o profissional, eles deveriam obedecer ao mesmo código, segundo o qual a batalha deve ser travada de novo todos os dias, né? Hoje eu fiz mesmo com medo. Talvez não tenha sido o melhor dos mundos o que eu fiz, mas eu fui lá e fiz. E é assim que a gente vai se sentindo mais confortável, colocando a nossa cara a tapa, os nossos projetos, mesmo com medo. Porque o medo, ele faz parte, mas o truque é como a gente lida mesmo com medo, né? É aquilo, o nosso medo vai ser o nosso professor, que nem o Dalai Lama fala, nós transformar o nosso inimigo em nosso professor. Então eu acho que o medo, a resistência, ela entra muito na gente pelo medo. O medo de fazer as coisas, e o medo não pode nos paralisar, ele tem que estar atrás da gente, nos empurrando, nos impulsionando, né? Porque o medo a gente nunca vai eliminar, ele faz parte. E ele fala, a resistência só atua em uma direção, que é quando você quer elevar a tua consciência. Se você quer ir para baixo, ela até te empurra, ela vai te dar passe livre, pode ir, ela só atrapalha na subida. Na descida é corredor livre, é tobogã. E depois ele fala aqui também, esse aqui eu achei bem legal, que eu comentei um pouco antes, que a resistência ela é mais forte na linha de chegada. Ele dá o exemplo do Ulisses, que eu já comentei no primeiro vídeo também, que ele fala que o Odisseu. Ele fala que o Odisseu, quando ele estava voltando para casa, né, para chegar a Ítaca,
falou que ele já podia, ele estava com o barco chegando, já podia ver Ítaca, brilhando a Ítaca, brilhando, com os marinheiros até podiam ver a fumaça nas chaminés das casas, estava assim, nossa, estamos chegando, depois de passar por inúmeras provações e tudo mais. Então falou que o Odisseu ele se sentia tão tranquilo que ele resolveu tirar uma soneca. E foi então que seus homens acharam que quando Odisseu estava descansando, que tinha ouro num saco que ele estava levando para cá e para lá na viagem. Mas aquele saco, ele continha ventos contrários, que o rei Eolo, numa das aventuras, tinha acondicionado e dado para Odisseu, né, caso ele precisasse em algum momento. E os marinheiros achando, olha, o Odisseu tá cheio de ouro ali, a gente vai chegar e ele não dividiu nada ainda. Os marinheiros foram lá e abriram esse saco. E o que aconteceu? Soltaram os ventos. E os ventos empurraram ele lá para o começo da jornada de novo. E ele teve que repetir a jornada tudo de novo. Todos os obstáculos, recomeçar, né? Então, o Steven Pressfield nos faz um alerta. O perigo é maior quando a linha de chegada está mais próxima. É quando a resistência vai vir com todas as armas que restam. Sabe aquele assim, o apelão? Ela vai apelar. Então é agora que nós temos que redobrar o cuidado. Chegando, tá vendo a linha de chegada? Não abra o saco dos ventos. Redobre a atenção. E outra coisa que ele fala aqui também que eu acho bem interessante, que daí é um pouco diferente da gente jogar a responsabilidade nos outros, é que a resistência, ela recruta aliados, porque a resistência, por definição, ela é autossabotagem, né? A gente se sabota, tá todo mundo se sabotando e nós precisamos lidar com a nossa resistência, as outras pessoas também estão lidando com a resistência delas, né? Mas quando uma pessoa começa a se destacar e começa a ter resultados, porque ela teve a coragem, venceu o medo, já viu como é que a resistência atua, está conseguindo vencer na vida, outras pessoas começam aquela pessoa lá está conseguindo vencer na vida. Então, outras pessoas, vai ter dois tipos, vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, poxa, vou dar o meu exemplo, a Natália conseguiu, pô, legal, eu também vou conseguir. Pô, ela tem um caminho, tem como, vou me inspirar. E outras pessoas, pelo fato de às vezes nem tá vendo a resistência delas, vão falar, vão criticar, vão julgar, vão mudar com você, vão te tratar de outra forma. Tem uma colega minha que fala assim, prego que se destaca é martelado. Tem os dois lados, ou é martelado ou consegue puxar outros pregos, né? Mas vai ter isso também, porque a resistência vai ter aliados, só que é a resistência atuando, porque são pessoas que não conseguem vencer a sua própria resistência e a partir do momento que elas não conseguem vencer e você consegue, você gera um desconforto. O que você está dizendo para a pessoa? Olha, você não está enxergando, você não está lutando da forma certa, né? Você está dizendo para aquela pessoa, é como se a professora Lucilena fala sobre isso, é como se houvesse um acordo tácito, é um pouco forte que eu vou falar, mas de mediocridade, aonde que vamos todos não vencer a resistência, porque daí a gente diz que não é possível. E daí, se você tá querendo romper o nosso acordo e está falando que é possível, poxa, eu vou te metralhar, eu vou te detonar, porque você está rompendo o nosso acordo. E a partir do momento que você vence a resistência, você está falando para os outros o quê? Vocês estão acomodados, vocês não estão querendo ir porque é difícil, o caminho é difícil, mas é possível. Daí você vem falar que não dá? Não dá não, você não quer. Aí dói. Então a resistência, ela sempre vai ter aliados e é quando a gente tem que ter cuidado com as pessoas da onde a gente colhe críticas, das pessoas que estão perto da gente. Nós temos que estar perto de pessoas que querem nos ver crescer, evoluir, que somem. E infelizmente, às vezes, pessoas próximas da gente, parentes, familiares, amigos, vão estar ali com a resistência igual um encosto e às vezes vão estar falando e nem vão perceber e vão falar assim, mas eu falo pro seu bem. Será que é pro seu bem, né? É tão difícil vencer a resistência e a pessoa falando dessa forma, assim, será que ela está ajudando? Então, a resistência, ela recruta aliados, né? Então, essa é uma parte, assim, que ele fala, né, sobre definir a resistência, que eu acho bem interessante. E daí ele fala, a única coisa que nós podemos fazer nesse caso é continuar.
é seguir de inspiração. É falar, olha, você quer vir junto, você quer me ajudar? Tá aqui, vamos se dar as mãos. Agora, se você não quer, não há nada que você possa fazer, porque a resistência ela tem que ser vencida individualmente. Cada um tem que vencer a sua própria batalha, a gente pode até auxiliar, mas também depende de nós. Nós é que precisamos aprender a lidar, né? Então, esse foi definindo a resistência. Eu pulei algumas partes que é um pouco repetitiva, mas que ele fala de uma outra forma, só para mostrar para a gente como ela se transforma. Mas fica aqui então como nós podemos definir a resistência e depois nós vamos falar dos sintomas da resistência, coisas que ela gera com isso, depois que ela se apresenta para nós, o que ela causa em nós. Então, no próximo vídeo nós vamos falar da parte 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e me deixa aqui se vocês já encontraram a resistência aí transvestida de alguma forma, transformada aí, você nem percebeu que era ela, tá bom? Valeu, galera!